Deu certo. Era tanto fio, né? Mas deu certo. Deus abençoe. Vamos lá? Colossenses 1. Na semana passada, nós estudamos do 9 ao 14. O objetivo hoje é do 15 ao 20. E nas minhas mensagens do domingo à noite, nós estaremos no livro de Colossenses. Na semana que vem, a gente vai continuar, tá? Então, vamos lá, a partir do 9 até o 20. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue, vou ler de novo essa parte, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, e obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos estudá-la, ó Pai. Abençoe aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição agora, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, nossos irmãos na China, nossos irmãos na Nigéria, em outros lugares, que o Senhor possa abençoá-los, ó Senhor Deus, e que o Senhor, ó Pai, seja glorificado através dessas perseguições, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, faça o teu povo crescer. E a nós, ó Senhor Deus, que temos a oportunidade de estarmos aqui na igreja, que o Senhor traga um despertamento sobre a nossa igreja e também em outros irmãos ao redor do país, do mundo, onde as pessoas podem participar dos cultos. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estudar isso. Na semana passada, nós dividimos o texto de 9 até o 14 da seguinte forma. Paulo faz uma oração por esse povo. E nessa oração, ele deseja algumas coisas. Ele deseja que esse povo, ele seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Ele quer que eles tenham sabedoria e inteligência espiritual. Ele quer que eles andem, que eles agradem, que eles frutifiquem, que eles cresçam. Então, a oração dele é para que eles andem dignamente, que eles agradem a Deus em tudo, que eles frutifiquem toda boa obra e que eles cresçam no conhecimento de Deus. Então, aqui é a oração. Para isso, nós precisamos de Deus nos capacitando. Então, nós só somos capazes de viver da forma que Ele ora, se
nós fomos fortalecidos em todo o poder, com a força da glória do nosso Deus. Sempre lembrando da paciência, e eu gostaria que a gente lembrasse. Quando eu ler paciência aqui, você vai lembrar que paciência, no texto que eu leio, tem Bíblia que traz diferente. Eu gosto mais da outra palavra. Qual é a palavra que vem no lugar de paciência? Como? Eu gosto mais de perseverança. Eu não estou ouvindo direito, não. Não, corroborar é muito difícil. Perseverança é melhor. Perseverança é a qualidade do fiel. Sempre lembra disso. Está vendo aqui, ó? Os fiéis perseveram. Deus abençoe os irmãos. Que a gente continue. Certo? Aí você fala assim, Neil, faz tanto tempo que eu não venho, logo no dia que eu venho você fala que eu sou fiel, aí, mas não é comigo. É com você, não é comigo. Certo? Eu só vim hoje à noite. Eu não vim de manhã e você fala que eu sou fiel. É com você, não é comigo. Você não pôde vir. Ué, eu pude. Você não pôde, só isso. Tá? Mas a qualidade do fiel é perseverança. Então, quem é fiel, persevera. Tá? E aí, a longanimidade, aí sim é a paciência que a gente está pensando. Tá? Aquele negócio do respirar fundo. Tá bom? Com alegria. E aí, ele quer que a gente tenha um comportamento, ele fala que nós somos capacitados a viver, mas por quê? A gente deve agradecer a Deus, como cantamos agora, que nos fez, olha, nos fez, ele nos tirou, e ele nos transportou. Tudo isso é obra de Deus, irmãos. Então, ele nos fez idôneos, ele nos tirou das potestades, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pronto. E assim, vamos lá. Quando a gente lê que ele nos tirou das potestades das trevas, talvez a gente fique ofendido com isso. Talvez a gente fique ofendido. Aí a gente olha, no verso 21 que a gente vai estudar na semana que vem. A vós que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. É assim que Paulo fala com a gente. Agora vos reconciliou. Aí, é aquele negócio. Deus me aceita do jeito que eu sou? Não responda. É uma pergunta retórica. Mas será que Deus me aceita do jeito que eu sou? Aqui tem um monte de gente que se aproximou de Deus, porque não se aceita do jeito que é. É justamente o contrário. Se Deus te aceita do jeito que você é, eu estou olhando para cá, e não estou vendo visitantes, pelo menos, né? Não sei se alguém aqui não é convertido, né? Mas a gente olha, não é que Deus te aceita do jeito que você é, você pode vir, pode ficar aí, mas a questão é, será que eu não me aceito do jeito que eu sou e por isso estou aqui? Será que eu não quero ser mais como eu era ontem, e por isso que eu estou buscando na palavra? Então, por não me aceitar do jeito que eu sou, eu estou em constante mudança, num processo de santificação, para louvar aquele que me salvou. Entende como são as coisas? Aí, a gente dá graças a esse que nos fez, nos tirou e nos transportou. Nos fez idôneos, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pronto. Isso é importante porque do 14 ao 20, você não vai ver a palavra Jesus, você não vai ver a palavra Cristo, você não vai ver a palavra Senhor. Mas você sabe que nós estaremos falando dele, por causa do verso 13. Então os versos 12 e 13, eles explicam o 14, que dá a sequência de quem é Jesus, do 15 ao 20, tá? Então, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, ótimo. Então, a gente parou nesse versículo, mas a gente vai
voltar nele. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Redenção e remissão são coisas parecidas, certo? Redenção é a ideia de você pagar por um preço. Essa é a ideia, alguém paga por aquilo. Então tem um preço e é pago. Então existe redenção. Remissão é a ideia de comprar para libertar. Então parece sinônimo. A gente sabe que não é devido a essa ideia. Então, para o negócio da redenção, é pagar um preço. Mas quando vem a remissão, é você comprar para libertar. Então está a ideia de preço nos dois. Então quem faz isso por nós? Quem faz isso por nós é o Senhor Jesus. E aí, a gente não pode esquecer nunca disso aqui, ó. Como é que Cristo faz isso por mim e por você? Por meio da cruz. Por causa do seu sangue. O momento mais importante da história do universo é a cruz de Cristo. E aí eu quero dizer a você, você é um criacionista de terra jovem? Você é um criacionista evolucionário? Não importa quantos anos tem esse universo. Se Deus criou tudo pronto com uma idade aparente, ou se Ele simplesmente governou o processo para que tudo acontecesse. Você sabe como eu penso. Você sabe como eu ensino a igreja. Não importa o momento mais importante da história do universo. Tenha o universo 15 mil anos, tem ele bilhões de anos, é a cruz de Cristo. Porque foi lá que ele derramou todo o seu sangue. E aí, vamos lá? Está comigo aqui? Marcou? Pôs o dedo? Vamos para Efésios de novo. Lembra do texto? Vamos para Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui tem a palavra Cristo, está vendo? Aqui tem Jesus, aqui tem Senhor, está vendo? Naquele texto não tem, mas aqui tem, aqui fala de novo sobre redenção, fala de novo sobre remissão, e fala de novo sobre sangue. Vamos pegar um outro texto, vai. Um pouco diferente. Não falei o texto, não é só vir para cá. 1 Pedro, desculpa. Olha aqui a ideia de redenção. Verso 18 de 1 Pedro 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está aqui, é o sangue, é por causa do sangue que a gente pode agora ter sido transportado para o reino do Filho do seu amor, a gente estar longe das potestades das trevas, e a gente poder participar de toda a herança dos santos da luz, por causa do sangue de Cristo. E aí, vamos lá, verso 15, o qual, eu estou em Colossenses, hein? Você que está em Pedro, faz favor de voltar. Eu estou vendo que tem gente em Pedro aí. Vamos aqui, ó, Colossenses, eu só leio e volto, tá bom? Verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, irmãos, o primogênito de toda a criação. 2 ensinamentos, na verdade 3, que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de falar, quando nós formos ensinar as pessoas. Primeiro, que você perceba
que aqui está dizendo que Ele é. E Ele não é só isso. Se Ele fosse só isso que está aqui, só isso, já era o suficiente. Se tivesse um monte de coisa abaixo dele, mas não. Não, irmãos, não. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. É assim que a gente tem que pensar. Tudo é sobre Ele. Todas as vezes vai ser assim. Quando a gente canta, eu te quero mais do que o ouro, é isso mesmo. Eu te desejo mais que 1000 bênçãos, é isso mesmo. E eu gosto de falar o seguinte: acreditamos em milagres ou não? Oh, Deus seja louvado. Mas quem vive de milagres, lembra? Ainda está no deserto. Você não estava lá. Ele é. Então, quando a gente canta, te desejo mais do que 1000 bênçãos, é isso. Se a gente tiver a Cristo, a gente tem tudo. Então, primeiro, preste atenção, quantas vezes vai aparecer que Ele é. Aí, segunda coisa, Ele é o que nesse versículo? A imagem do Deus invisível. Então, agora vamos lá. Muito cuidado com o texto. O texto está dizendo para nós que Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, durante a história da humanidade, de Adão até hoje, de hoje até Cristo voltar, nunca ninguém viu Deus. Ninguém vê Deus e ninguém verá Deus. Certo? Adão viu Deus? Não. Aí você fala assim, Moisés viu Deus? O que Deus fez com Moisés não foi se apresentar em toda a sua glória. Esse corpo aqui não aguenta. Deus deu o privilégio de passar e aí ver pelas costas o que ele viu. E se ele viu Jesus? A gente não sabe. Alguns pediram para ver o Pai. Lembra? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que Cristo disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Estamos tanto tempo contigo, você não percebe? Por quê? Tá certo ou está errado o que eu falei? Ah, bom, porque a irmã sabia João de cor, hein? Eu não posso, se eu falar, já pensou se eu falo alguma coisa errada aqui? Ou qualquer dia a Bruna vai dar um curso para a gente decorar o João inteiro. Eita, Bruna, hein? Vamos lançar esse desafio? Se você sabe, a gente pode saber também, não pode? O que você acha? Eita! Quem vai nessa daí? Decorar João. A Bruna sabe João de cor. Uma contadora de história na nossa igreja. Vamos pedir para ela contar qualquer dia um texto aqui para nós? Eu vou pedir para ela. Qual vocês querem? Fala aí um para ela cantar, para ela contar para nós. A mulher samaritana é boa? Se prepara, hein, Bruna? Para fazer um número especial. Olha que coisa boa. Então, mas ele é a imagem do Deus visível. Então é o seguinte: o que nunca ninguém pôde ver, Cristo expressou quando ele passou por aqui. Essa é a ideia. Aquilo que estava escondido à humanidade. Aquilo que está escondido ainda a alguns. Porque ele não é visível a nós. O Senhor Jesus, ele apresentou a esse mundo. E agora, porque nós somos pequenos cristos, nós podemos fazer com que esse Deus seja glorificado mediante as obras boas que a gente faz. Então, aquele que nunca alguém pôde ver, quando Cristo veio, ele apresentou, ele expressa quem ele é. Ele é a imagem do Deus invisível. Pronto, excelente. A gente vai ver Deus no céu ou não? Opa! A gente vai ver o Pai no céu? Vai! Nem que seja por meio de Cristo, deixa o céu chegar primeiro.
Porque o texto não conta para a gente. Se a gente vai ver. Posso contar um segredo? Eu estou feliz de ver Cristo. E eu tenho certeza que quando eu olhar para Ele, eu vou ver o Pai. E eu vou dizer, e talvez eu vou apertar uma mão e cumprimentar 3 pessoas de uma vez. Já pensou quando Jesus passar por você e te der um aperto de mão? Como Ele apertou a mão de Pedro, como Ele abraçou Tomé? Hein? Já pensou? Ele vai passar por você. E ele vai ser um homem ressuscitado, porque ele venceu a morte. Ele é a imagem de Deus. E agora vamos lá. Não quero que ninguém perca isso. Pare o que você está fazendo agora. Que aqui está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Está vendo? Está vendo o que está escrito aqui? Está escrito o que, irmãos? Primogênito? Ou é só na minha Bíblia que está escrito isso? Quem falou isso? Foi você? A sua Bíblia está sendo interpretada. Parabéns. Mas eu vou deixar primogênito, porque quando eles chegarem, sabe do que eu estou falando? Eles não me param, não, eu passo por eles. Eu olho para eles. Mas eles não me param. Que pena que eles não batem na porta da minha casa. Eles ficam falando que Cristo foi criado. Não, não, não. Vamos lá? Eu e Marolinha, a gente estava conversando. Que de vez em quando as pessoas interpretam a Bíblia com a cabeça de hoje. Cuidado, o texto é antigo. O texto é antigo. Você, por exemplo, aqui está falando, por exemplo, verso 16, que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Faz algum sentido para uma pessoa do... Faz sentido? Não faz. Mas para esses irmãos fazia. E quando essas pessoas ouvem Paulo falar que o Senhor Jesus é o primogênito de toda a criação, como é que é, Adriano? Está escrito aí? Ele é supremo. Ele está sobre todos. Não é que ele foi criado. Quer que eu te dê um exemplo? Vamos lá. Os 12 filhos de Jacó. Como é que começa? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Não é isso? Então vamos lá. De novo. Como é que começa? Rubem. Ele é o primogênito? É ou não é? Joia. A primogenitura é dele? Não. Porque quando Jacó dá a primogenitura para José, Deus está dando. Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Quem é o primogênito? Esaú ou Jacó? Esaú. Aí você fala, Jacó enganou. Não interessa. Aqui não dá para explicar o texto agora. Não interessa. Quando Isaac abençoa Jacó, Deus abençoou. Acabou. Primogênito de toda a criação, aqui está, ele é superior a tudo. Ele é supremo. E é por causa dele que as coisas existem. Não é que ele foi criado. E a gente vai ver no próprio texto, porque nesse caso, o próprio texto nos ajuda a ver que ele não pode ter sido criado. Porque a Bíblia diz, no verso 15 ele é, né? No verso 16 diz o quê? Porque nele, está vendo? Nele foram criadas todas as coisas. Vou parar aqui. Então ele é, agora é nele, veja, irmãos, é tudo sobre ele. É tudo sobre Cristo.
é tudo sobre o Deus que se fez homem, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Pare aqui. A gente precisa lembrar de uma coisa. Quando a Bíblia começa a falar de terra, céu, mar, essas coisas, você tem que pensar em tudo o que existe, tudo que já existiu, a coisa completa. Tem que sempre lembrar disso daí, é tudo. Então, primeira coisa aqui, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ótimo. Agora é o seguinte, irmãos, ele vai mais fundo, visíveis e invisíveis. Então vamos lá. Existe um mundo espiritual ou não? Ah, obrigado. Se você não tiver certeza que a resposta é não, você não responda. De repente você está com dúvida do que eu vou perguntar, né? Não sei se é não ou sim. Então, se você, por acaso, eu acho que é sim, não responda, porque a resposta é não. Tem batalha espiritual? Não. Não existe batalha espiritual. Não existe nenhum demônio que entre na sua casa. Não existe nenhum tipo de regressão. Eu estou entendendo o que você falou, irmão. Eu estou entendendo. Não existe nenhum tipo de regressão, que o povo fica voltando para o passado para fazer as coisas. Aqueles livros que foram escritos, não é para você comprar e queimar, não. É para você não comprar. Porque se você compra, o povo fica rico. Certo? Então, não existe isso daí. Então é o seguinte, uma vez, eu já falei várias vezes aqui, várias vezes, volto a dizer, tinha uma menina da Tita, que eu não sei qual era, que estava chorando muito, em determinado lugar. Aí, uma pessoa lá olhou para a menina, e falou assim, isso aí é demônio, hein? Rapaz, não é bom falar uma coisa dessa na minha frente. Porque eu me sentiria ofendido, irmãos. O diabo não atrapalha o meu casamento. Sabia disso? O capeta lá que tem nome lá, sei lá da onde, não vai lá, não entra na porta. Não vem aqui, O menino uma vez me perguntou, lá expulsa demônio? Não, ele não é bem-vindo. Ele não é que a gente não expulsa. Ele não é bem-vindo, ele nem vem aqui. Ele tem os lugares certos para ele ir. Visíveis e invisíveis. Existe o mundo invisível, não existe? O papel do mundo invisível é tentar. Esse é o papel do mundo invisível. Agora, o que eu faço com a tentação, a responsabilidade é minha. O diabo é como aquele leão que anda ao derredor, buscando todos a quem possa tragar. O diabo não entra na sua casa. O diabo não entra em você. Certo? E não pense que Pedro estava endemoniado quando Cristo falou, para trás de mim, Satanás, não, viu? Tá? Antes que você fale, mas está vendo? Pedro estava endemoniado. Olha, por favor, o apóstolo Pedro, com o capeta no corpo, vê se pode. É cada uma que eu ouço, que eu não aguento. Visíveis e invisíveis. Esses irmãos não. Essas pessoas de Colossenses estavam acostumadas a louvar anjos, fazer culto para anjos. Quando você lê a história sobre eles, sobre aquela cidade, eles gostavam dessas coisas. E aí vem essa ideia aqui, visíveis e invisíveis, sejam tronos, está vendo? É por causa disso. Sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. É por causa disso que ele está falando essas coisas. Porque eles tinham a ideia de adorar o invisível. Aí o apóstolo Paulo está falando, porque nele foram criadas todas as coisas. E aí, o verso termina, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, não é isso? Vamos lá? Você sabe para onde eu vou? Sem eu falar? Sabe ou não? Alguém diz sim ou não? Sabe ou não? Olha o jeito que eu estou indo para a Bíblia.
Opa! Eu amo vocês. Falaram. João 1, é claro. Esse é o jeito que a Bíblia faz para nós. João 1 diz o quê? No princípio, vamos ler juntos? Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é Jesus. Então, é por causa dele. Então, olha só. Primeiro, ele é a imagem de Deus. Nele é criado todas as coisas. Depois, no final do verso 6, que tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, mais uma vez, ele é antes de todas as coisas. Na verdade, quando a gente lê o texto de Efésios, você lembra desde quando você é salvo? Não? Você não lembra? Fala para mim. Ué, então eu vou no texto de novo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Você acha que você foi salvo no dia que você veio aqui à frente? Deus está fora do tempo. Para Ele não tem tempo. Hein? Ele está fora. Mas vem rapidinho, vai, tudo bem, não tem problema, vamos lá. Efésios 1. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. É lindo, não? Hein? Não é? É isso, irmãos. Ele é antes de todas as coisas. E eu gosto, existe uma pessoa que eu não gosto do que ele faz, mas existem coisas que ele fala que são fantásticas. E uma das coisas que essa pessoa, eu não vou falar quem ele é só porque eu não gosto do que ele faz. Ele é um mau exemplo como crente, mas só que tem coisa que ele fala que é fantástica. E uma das coisas que ele fala que é fantástica é que antes de existir haja luz, o Senhor Deus disse, haja cruz, e ele está coberto de razão nisso. Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Foi lá que você se converteu, na eternidade. Você nem existia ainda. E você já era convertido. Porque Ele é assim. Você quer entender? Esqueça, creia. Busque-o. Aproveite essas bênçãos celestiais que Ele te dá. É isso que você precisa. Então, verso 17, Ele é antes de todas as coisas. Então as coisas existem? Existem. Estão aí para a gente se comunicar, estão aí para a gente participar, estão aí para a gente ter comunhão, relacionamento, as coisas estão aí. Só que Ele é antes de todas as coisas, e o verso 17 termina dizendo, e todas as coisas subsistem por Ele. E aí, chega um momento da gente ir para Romanos. Vamos lá. Romanos 12. Lembra? 36. Não, 11. Isso, 11, 36. Lembram desse versículo? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. É ele, tudo sobre ele. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente pode cantar o que a gente cantou hoje, na hora das músicas, das canções aqui do grupo de louvor. É por causa disso. Então, a gente está vendo que Ele é a imagem do Deus. Agora a gente está vendo que Ele é antes de todas as coisas. Mas não termina aí. Então vamos lá. Ele é a imagem de Deus, tudo aquilo que Deus, não se mostra a nós, Cristo mostrou. Aí Ele é antes de todas as coisas, então Ele não pode ter sido criado. Na verdade, as coisas subsistem por causa dEle. E no verso 18, preste atenção, Ele é a cabeça do corpo da igreja.
olha, irmãos, o que a gente precisa pensar? Nós temos muitas coisas a pensar nessa terra, como servos de Deus e como membros de uma igreja. Mas é assim, pense comigo, existem desigrejados, olha só, você já ouviu falar nessa ideia, não já? Sim ou não? Existe desigrejados. Ontem eu encontrei um desigrejado. Ontem eu estava num casamento e veio uma pessoa, né, e conversar comigo, que se decepcionou com a igreja. Então, ele não usou essa palavra, mas hoje ele é um desigrejado, porque ele gosta, parece que ele gosta de Cristo, né, o jeito dele falar, tá? Até convidei para ele vir aqui, uma das nossas conversas. Mas não existe desigrejados, porque é o seguinte, quem é a cabeça dos desigrejados, então? Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Então esse termo, que é um neologismo, né, ele não pode fazer parte de uma conversa da gente. Sou desigrejado, tá bom, você não é da igreja, só isso. Você não é, pronto. Você não faz parte do corpo, acabou. É isso. Porque é o seguinte, a partir do momento que o Senhor Jesus gosta da igreja, eu falei que eu desejo Ele mais que 1000 bênçãos, eu gosto da igreja ou não? Ah, eu gosto. Entendeu? Você entende isso? Me decepcionei com a igreja. Não, você se decepcionou com homens. Com um homem ou outro que você se decepcionou. É isso que aconteceu. Você não se decepcionou com a igreja. Você é a igreja, ou você não é. Então, a partir do momento que ele é a cabeça do corpo, que ele é a cabeça da igreja, porque ele é a imagem de Deus, ele é antes de todas as coisas, e ele também é o mesmo que é a imagem de Deus, o mesmo que é antes de todas as coisas, é a cabeça do corpo. Do que ele gosta, a gente gosta. Então é assim, ele gosta de casamento ou não? E eu vou me separar? Não, não vou, porque ele gosta. Entende? Ele gosta de usar eu e você para a glória dele. Então eu também gosto. Então aí você vai pensando em tudo que ele gosta. E agora é o seguinte, mas o Senhor Jesus não fez o sistema que é hoje. E tudo bem, também ele não usava a roupa que a gente usa hoje. Joia? Tudo bem, ele não anda nos mesmos lugares que a gente anda hoje. Combinado? Então é o seguinte, irmãos, a gente vai usar aquilo que ele gosta, e a Bíblia sempre vai ser atual para a igreja. Usos e costumes, isso muda. Se um dia vai ter guitarra aqui, outro dia não vai ter, isso aí tanto faz. Entende isso daí? A questão é, existem pecadores, salvos pelo sangue de Cristo, que querem ser ovelhas do Senhor Deus. Então se reúnam e formem um corpo local para a glória de Deus. E vivam como igreja. O Novo Testamento nos ensina a ser igreja. Então ele é a cabeça da igreja. Do que ele gosta, a gente gosta. E se por acaso existir alguma coisa que a gente não gosta, a gente muda por causa dele. Vamos, de novo. Não sei quantas vezes eu vou falar isso, até o dia que eu não for mais pastor. Não sei. Mas eu sou assim mesmo? Serve para a gente? Não, isso não serve. Nunca está bom. Eu vou mudar. Porque ele é a cabeça do corpo. E aí, olha só, irmãos, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Opa, peraí. Como é mesmo? Peraí, ele é a imagem de Deus, está vendo? Ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio e o primogênito. Vamos lembrar? Ele é o primogênito de toda a criação, ele está acima. E em relação aos mortos também. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos,
ele está numa posição diferente. Claro, ele é Deus, eu sei disso daí. Porém é o seguinte, olha só. A gente sabe de ressurreições na Bíblia? Diga uma só uma. Lázaro, ótimo. Lázaro voltou do mundo dos mortos. Tudo bem? Tá? É assim que o Hades representa isso, o mundo dos mortos. Joia? Ele voltou de lá. Combinado? Ele voltou. Onde que ele viveu? Nessa terra. Ele tinha uma casa? Tinha. Certo? Ótimo. Ele morreu, não morreu? A gente sabe do que ele morreu? Não. Aí, se ele ressuscitou, ele viveu, não viveu? Ele está vivo até hoje? É pegadinha, brincadeira. Ele não está vivo, é isso mesmo, está aqui. Certo? Não está aqui com a gente. E quando Cristo morreu? Ele foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Isso vai acontecer com a gente também. Um dia Lázaro vai ressuscitar de novo, para nunca mais morrer. O corpo que Lázaro ressuscitou, que corpo foi? Aquele que estava fedendo, já estava 3 dias lá. Lembra, Wellington, que um dia você saiu de dentro de um negócio aqui, todo enrolado, pronto. Aquele corpo. E Cristo? O corpo dele era o mesmo? Não podia morrer mais. Não podia morrer mais. Ele é o primogênito de toda a criação, e ele é o princípio, e o primogênito dentre os mortos. Muito bem. Irmãos, agora olha que coisa bacana aqui, ó. Quando nós estamos falando que Cristo é o primogênito dentre os mortos, é porque ele se fez carne. E assim, ó, vamos lá, hein, por favor, hein. Levanta a cabeça todo mundo. Não pode separar as coisas. Cristo, ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo, tudo bem? Ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Olha, por favor, ó, preste atenção. Deus morreu na cruz, irmãos, ó, no sentido de Cristo ser Deus, sim, mas ele só morreu porque ele era homem. Então não pode falar assim, você não pode pensar assim, ó, não, a parte humana morreu, mas a parte divina estava viva. Não, não pode pensar assim. Ele passou pela morte. Ele é completo, Deus e homem ao mesmo tempo, completo. Certo? Tudo bem? Então o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, morreu. Só que a morte não pode segurá-lo, porque ele é Deus. Então não pense assim, ó, eu creio que ninguém aqui pensa. Mas se por acaso alguém algum dia teve uma dúvida, peraí, mas Deus não morre. Excelente, está certo. Mas Jesus morreu, claro, ele era homem. Então foi a parte humana que morreu. Não, foi a pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem que morreu. Aí você vai ficar falando assim, então Deus morreu. Aí você é bobo, você é um boboca se você fica falando isso. Você não precisa ser um boboca. Não, o negócio é mais profundo que essas bobagens. Deus pode construir uma pedra que ele não possa carregar. Você é um boboca, vai embora daqui. Eu não aguento você. Olha que conversa estranha. Não é conversa de doido uma coisa dessa? Não. Nada de coisas bobocas. A gente vai profundamente. Deus, homem, ele morreu na cruz por nós. Excelente. A morte pôde segurá-lo? O túmulo, a cruz, alguma coisa pôde segurar Cristo? Não, ele ressuscita, porque ele é Deus. Aí você vai falar assim, não, a parte divina ressuscitou, não sei o que. Ele é o Deus homem. Ele é o Deus homem. Então, olhe só, quando eu e você, nós encontrarmos com o Senhor Jesus, então vamos imaginar, lembra que eu falo? Se o céu abre, a gente está aqui na igreja, o céu abre, Jesus está lá. Quem a gente vai encontrar?
um homem ressuscitado. Então Adão falhou, lembra? E o Novo Testamento chama o Senhor Jesus de segundo Adão. E olha o final desse versículo, como é maravilhoso. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então até nisso ele é soberano. Ninguém ressuscitou para nunca mais morrer. Somente o Senhor Jesus. Ah, e outra coisa, não veio me falar de Enoque, porque Enoque não morreu. Não veio falar de Elias. Elias também não morreu. Combinado? Ah, o que vai ser de Enoque, o que vai ser de Elias? Você sabe se eles não são as duas testemunhas de Apocalipse? Você sabe? E você sabe, eu não, eu também não sei. Aí, e se for eles dois que vão vir para morrer? Tem gente que pensa assim. Neil, como você pensa? Eu estou meio confuso nessa parte. Mas tem gente que pensa que Elias e Enoque têm que vir para esse mundo para morrer. Eles são as duas testemunhas. Tem gente que pensa que um é Elias, parece que é mesmo. Né? Tudo que um deles faz, o Elias fez no Velho Testamento. Parece que é. Parece, só estou falando que parece, tá bom? Mas aquele texto ali é difícil, tá? Bom, em tudo, ele é supremo. Até para morrer e nunca, morrer, ressuscitar para nunca mais morrer. Vamos para o final da mensagem. Então, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude, mais uma vez, nele habitasse. Então, ele tem a preeminência de tudo, e toda a plenitude habita nele. Veja, olha, irmãos, por favor. Aí você pensa assim, Neil, será que toda a plenitude habitava em Adão? É claro que não, irmãos. É uma coisa, chega a ser óbvio. Não. Adão, olha, eu vou falar uma coisa aqui, toma cuidado, hein? Eva foi enganada, não foi? E Adão? Não parece que foi porque ele quis? Não parece? Ele não foi enganado. Aí você vem falar para mim que talvez, não você, tá? Não estou falando as pessoas aqui. Aí vem alguém e diz para a gente, vamos falar assim que é melhor, que a plenitude habitava em Adão? De jeito nenhum. E é assim. Olha, perto de Adão tinha uma árvore que ele podia comer, que chamava árvore da vida, que foi tirada dele. Jesus precisa dessa árvore? Não, porque ele é a vida. Ele é a vida. Então, vamos lá, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, Colossenses, agora presta atenção, não precisa adorar o invisível. Agora que vocês são crentes, lembre-se, vocês podem adorar o visível, que não está visível agora porque está à destra do Pai, mas esteve visível aqui, viveu nessa terra, e a plenitude habitou nele. Na verdade, tabernaculou, lembra do texto? Essa ideia, e ele tabernaculou entre nós. Então tudo é por causa dele, tudo é para ele. E isso aí não é só uma questão de que Deus nos fez, Deus nos tirou, lembra? Deus nos transportou. Aí vem esse negócio da economia da Trindade, assim que se fala, os irmãos que estudam aí essa parte, a economia da Trindade. Cada um fazendo a sua parte e vivendo em harmonia, os três como uma pessoa só. Porque a Bíblia está dizendo que foi do agrado do Pai. É lindo ou não é? Ô irmãos, Deus seja louvado. Porque tem coisas que a Bíblia fala, que é coisa que Cristo fez. Por exemplo, morrer na cruz. Né? Lembra? A gente falou agora há pouco. O Espírito Santo não morreu na cruz. Tá? O Pai não morreu na cruz, quem morreu foi o Filho. Quem andou sobre as águas? Está vendo? Agora, quem envia o Filho? O Pai. E quem envia o Espírito? O Pai e o Filho. E quando o Espírito habita? O Pai e o Filho habitam também.
Não, entendeu como é que é? Então hoje, por exemplo, quem nos consola? O Espírito. Nessa ideia da economia, aqui foi do agrado do Pai que a plenitude habitasse em Cristo. Isso não é bonito? Porque já pensou, você olhar para o Senhor Jesus aqui e Ele querer tomar tudo? É muito bacana isso daí. Tem hora que Cristo toma a autoridade, tem hora que o Pai dá. Isso é uma coisa fantástica, irmãos. Uma coisa fantástica. E aí a gente termina. Uma obra de Deus, hein? Verso 20, havendo por ele, mais uma vez, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, e agora, irmãos, as coisas vão mudar no texto, e a gente para no verso 20. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E aí ele volta a dizer, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então é assim, irmãos. Um dia, eu e você, nós fomos também reconciliados. Nós nos reconciliamos. Nós nos unimos a Cristo. Então, a salvação fez isso conosco. Só que um texto como esse, ele está indicando que, na verdade, todas as coisas foram reconciliadas com Cristo. Todas. Não importa. É o seguinte, eu sei que tem gente que quer que o gato vá para o céu, eu sei disso. Não é mentira ou é verdade? Não, fala a verdade. Não, é verdade, gente. Olha, gente, já me perguntaram, desculpa, eu gosto de todos os animais, eu quero, e na verdade eu quero que eles estejam lá também. Na boa, não, sem brincadeira, não estou brincando não. Quem já ouviu a seguinte pergunta: será que o meu cachorrinho vai estar no céu? Alguém? Só eu? Ah, bom. E quem já se fez essa pergunta para si mesmo? Vocês são um pouco curiosos. Eu já tive várias perguntas, irmão. Eu tive um montão de perguntas. Então é o seguinte, eu não estou falando que os bichos vão para o céu, não estou falando isso aí não. Não estou falando isso. Nem estou falando que eles vão estar lá. Eu só sei do seguinte: Cristo vai voltar num cavalo branco. Não é uma coisa bacana? Pelo menos esse cavalo está lá. Estou brincando. Está vendo? Você entende essas coisas? Eu não estou falando que o seu bicho vai estar lá. Mas vou te perguntar, tem árvore no céu? Tem árvore da vida, pelo menos essa está lá. Você percebe essas coisas? Você percebe? É que o olho não viu e o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Mas, irmãos, o céu tem que ser mais legal que aqui, não tem? É muito mais legal. A gente vai estar lá, certo? E a Bíblia está dizendo que ele vai reconciliar, ele reconciliou tudo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, não vai ter chance para o mal. Não vai ter chance. E pelo menos no milênio, a gente sabe que as coisas vão ser modificadas nessa terra. Não se esqueça que é assim também. Só mais uma coisinha rapidinho para a gente terminar a mensagem de hoje. Não se esqueça de uma coisa: quando a gente sair do milênio, a gente não sabe o que é céu e a terra, hein, gente? Porque a gente está pensando que a gente vai subir. Aí tem gente que fala, não, vai ficar na terra, porque a terra será dada em herança. É verdade, está vendo? Tanto o povo que quer subir, quanto o povo que fala que vai receber a terra como herança, é verdade. Está vendo? E eu não estou falando deles agora, eu estou falando da Bíblia, tá? Tá bom? Então a gente não sabe isso daí, a gente não sabe como esse universo vai ser transformado. Na verdade, onde é o céu? Onde é o céu? Aqui ao lado. É assim, irmãos, é em outra dimensão. Quando eu morro, o Senhor Jesus já está comigo nos braços. Não tem uma viagem para fazer. É que alguém nos ensinou a olhar para cima. Foi o Senhor Jesus. Porque os irmãos do Velho Testamento olham para baixo. Eles descem as cãs com tristeza. Os irmãos do Velho Testamento pensam no mundo dos mortos. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou a olhar para o mundo dos vivos. E Ele reconciliou tudo. O que é visível, o que é invisível.
o que está no céu, o que está na terra. Irmãos, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Que Deus te abençoe. E que você olhe para o texto bíblico, um texto como esse, e se lembre que sem Ele a gente não pode nada. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, mais uma vez pelo culto, pelos seus servos reunidos, ó Pai. Abençoe os irmãos também em casa. Ajude o pastor Viana, que está em Ervalha, que volte em paz e na quarta-feira esteja conosco. Nos leve, Pai, para as nossas casas e nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, eu vou me despedir da igreja.